Ouçam. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versículos 10 e versículo 11. Boa noite a todos. Eu sou o presbítero James José Bragança, da Igreja Presbiteriana Cidade Satélite de São Luís, e quero saudar todos aqueles que estão nos acompanhando e participando deste culto. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Vamos dar continuação ao nosso culto, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo 34. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Deus diga de se abençoar a leitura da sua palavra. Nós lemos Salmo 34, do versículo 1 até o versículo 9. Vamos ainda em adoração, vamos orar ao Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus e Pai, seja o Senhor engrandecido, seja o Senhor louvado e seja o Senhor temido em toda a terra. Pai celeste eterno, nós te louvamos, Deus, pelas tuas ricas misericórdias que nos têm cercado e nos têm acompanhado, Deus, durante a nossa vida, durante os nossos dias. E agora, Senhor, receba a nossa adoração, o nosso culto, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, que o Senhor nos tem proporcionado. O Senhor é bom, o Senhor é muito bom, extremamente bom e justo. Nós te louvamos pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, que nos consola das nossas aflições. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso socorro. Em nome de Jesus Cristo que nós te louvamos, nós te adoramos. Amém, Senhor. Ainda continuando este culto, nós vamos agora cantar um hino, acompanhar o cântico de um hino que não está no nosso cenário. Chama-se Hino de Adoração. inescrutáveis são os seus caminhos.
Pois quem compreendeu o seu intento, ou poderia alguém ter sido o conselheiro do Senhor? Ou quem deu primeiro a ele, para que seja recompensado? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia, amém. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia, amém. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Olá, amados irmãos, e agora teremos um momento de contrição. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, faremos a leitura do versículo 10 até o versículo 13. A palavra do nosso Deus nos diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O ofício do nosso Senhor Jesus Cristo é salvar pecadores. Este é o trabalho para o qual ele veio ao mundo, e ele não se negará a fazê-lo. E como ele nos diz no versículo 13, que ele não veio chamar justos aqueles que acreditam ser justos, mas sim pecadores que se arrependem. Nesse momento, teremos um momento de silêncio em que nós teremos o privilégio de confessar diante do Senhor os nossos pecados e na certeza de que em Cristo obtemos o perdão dos nossos pecados. Posteriormente a esse momento de silêncio, vou pedir a Lohane que faça uma oração agradecendo a Deus pelo perdão que Ele nos concede. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por ser tão gracioso e misericordioso conosco, Pai. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito nos conduza em todos os momentos, Pai, de nossa vida, nos constrangendo, Pai, a viver uma vida de acordo com a Tua vontade. E que sempre, Pai, que pecarmos, o Teu Espírito possa nos constranger e nos guiar, Pai, a um arrependimento genuíno. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos leve a uma vida, Senhor, que agrade o Seu coração, que seja agradável ao Senhor, que no nosso dia a dia, Pai, possamos buscar cada vez mais, Pai, ser alguém mais parecido com o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, agradecidos pelo perdão dos nossos pecados.
Amém. Amém. E agora vamos louvar a Deus com o cântico Se Confessarmos. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita e, se podendo, aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Pai, que bom poder estar no mundo com o Teu amor profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Ah, eu sei que posso olhar sorrindo e ver a vida assim indo, tão dependente e crente em Ti. E as ações e orações de um redimido, ouvidas como gemido pelos ouvidos do Senhor, que ao lado dos seus servos é presente e prova que nos atende pela resposta fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos purificar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, crianças. Eu sou a tia Simone, para quem não me conhece. Faço parte do Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana Cidade Satélite. E hoje estou aqui para contar uma linda história para vocês, crianças. Como vocês já veem, eu estou com o avental da Arca de Noé, uma história muito linda. E hoje nós vamos falar
uma história onde que a gente encontra na palavra de Deus em Gênesis. E essa história, ela fala uma história maravilhosa. E nós vamos contar ela e falando sobre Noé. Noé é um homem que, segundo o coração de Deus, ele era amigo de Deus. E na época, a terra estava muito mal, houve muita maldade na terra. E Deus estava muito triste com aquela maldade. E ele queria limpar toda aquela maldade. Mas aí ele chamou Noé e falou: Noé, você vai construir uma grande arca, porque eu estou muito triste, porque há muita maldade nessa terra. E sim, o mundo e a terra vai acabar em dilúvio. E você vai construir um grande barco, a Arca de Noé. E Noé assim fez, obediente, um homem justo, um homem que andava com Deus. Ele obedeceu o que Deus falou. E ele começou também, criança, como Deus falou, para ele pregar para as pessoas, naquela época que estavam com o coração mau. E ele foi, pregou, falou do amor de Deus para aquelas pessoas, mas as pessoas não queriam ouvi-lo. E ele pegou e construiu o grande barco na construção. Era um barco bem grande. Esse barco tinha 3 andares, vários compartimentos, porque Deus diz que além da família dele, que ele tinha, que eram 3 filhos, que eram Cã, Sem, Jafé, e ele tinha também, crianças, Noé tinha 3 noras, e a sua esposa também, que ia entrar nessa linda arca para salvar a família dele. E bom, ele construiu essa arca e logo que terminou, Deus falou para ele que também ia entrar nessa arca os animais. E esses animais que iam salvar também dentro do dilúvio, eles iam entrar de 2 em 2, um macho e uma fêmea. O elefante, a girafa, o leão, o cachorrinho, o sapo, todos os animais, eram muitos animais. Todos iam fazer parte para entrar naquele grande barco. Logo que entrou a família de Noé, com seus filhos, esposa, noras, eles eram 8 pessoas. Entraram os animais. Logo em seguida, Deus fechou o barco, ele fechou a porta que era muito grande e logo que fechou, começou um grande dilúvio, a chuva cair. Era muita chuva e tudo inundou, tudo, as montanhas, as árvores, tudo cobriu, a terra foi tudo coberta com aquela chuva. Mas as pessoas que Noé pregou e chamou ainda ele de doido, crianças, porque Noé, quando construiu a arca, foi chamado de doido. Ele fechou a arca e todas aquelas pessoas que não foram e não aceitaram entrar na arca morreram. Ah, mas agora não vou contar o restante da nossa história. No próximo domingo, todos estão convidados para estar ouvindo como vai terminar essa história da Arca de Noé. Crianças, um beijo bem grande. A tia está com muita saudade de todos vocês. E um beijão. Até domingo para estarmos ouvindo o restante da nossa história, a Arca de Noé. Que Deus abençoe muito vocês, cada família, e que Deus esteja abençoando o lar de cada pessoa. Em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando todos nós. Até domingo e um beijo, crianças. Boa noite, irmãos. Continuando com o nosso culto, vamos para a parte dos louvores. Que nessas 2 músicas nós possamos meditar e refletir realmente qual é a nossa função aqui na Terra e qual diferencial nós temos mostrado ao mundo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise. Será que nós mostramos para eles que nós temos uma esperança diferente? Ou a nossa esperança esfriou e a nossa esperança realmente está aqui? Então, que nessas 2 músicas nós possamos reafirmar
a viva esperança que há dentro de nós e que nós possamos transmitir para o mundo essa esperança. Bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser de Deus um filho, sim, ser um filho de Deus. Bem melhor ainda que todo saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus, com tudo a sorrir, com esperanças no belo porvir, quando com Deus irei pra sempre morar. Quando com Deus irei pra sempre morar. Bem melhor ainda que todo saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus, com tudo a sorrir, com esperanças no belo porvir, quando com Deus irei pra sempre morar. Quando com Deus irei pra sempre morar. Quando com Deus irei pra sempre morar. Bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser de Deus um filho, sim, ser um filho de Deus. Bem melhor ainda que todo saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus, com tudo a sorrir, com esperanças no belo porvir, quando com Deus irei pra sempre morar. Quando com Deus irei pra sempre morar. Quando com Deus irei pra sempre morar. Andar aqui como verdadeiro crente, mostrando assim toda a glória de Jesus. Ser sal e salgar, semear a terra, ser luz e brilhar, transformar nossa nação. Que adianta se a vida for vulgar, e se tudo que eu fizer não mostrar que existe algo que é melhor e que vale muito mais? Pense bem qual é de fato seu valor, sua vida, o que diz, qual a bênção que tem sido pros demais. Pra mudar, realmente diferença que fazer. Para ser utensílio de honra, instrumento de glória. Andar aqui como verdadeiro crente, mostrando assim toda a glória de Jesus. Ser sal e salgar, semear a terra, ser luz e brilhar, transformar nossa nação. Que adianta se a vida for vulgar, e se tudo que eu fizer não mostrar que existe algo que é melhor e que vale muito mais? Pense bem qual é de fato
seu valor, sua vida o que diz, qual a bênção que tem sido pros demais, pra mudar, realmente diferença que fazer. Ser alguém que marcou, que viveu pra somar e levar a esse povo querido o melhor dos amigos. Jesus. Dando continuidade ao nosso culto, agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, mas antes eu quero ler um versículo que se encontra no Salmo 34, no versículo 11. Assim está escrito: Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do presbítero Marcos Antônio. Boa noite, amada igreja, boa noite a todos os que estão nos assistindo nesta hora, assistindo e cultuando conosco nesta noite. É o momento de nós pararmos para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje à noite meditaremos na palavra do Senhor, que se encontra nos Salmos de número 39. Eu gostaria de pedir a você que pudesse abrir a palavra do Senhor nos Salmos de número 39 e acompanhasse juntamente conosco a leitura desse salmo. Salmos 39, Salmo de Davi, diz assim: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu peço que você abaixe a sua cabeça por alguns instantes, feche seus olhos. Vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos capacite para expor a sua palavra. Oremos a Deus. Pai de misericórdia, Tu que estás nos céus, ó Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine nesta hora, nos ajude a compreender a Tua palavra. Ó Deus, que a exposição da Tua palavra, Senhor, o Teu falar, Pai de amor, torne-se compreensível ao Senhor, aos nossos entendimentos, às nossas mentes, aos nossos corações, e que o Teu ensinamento nesta noite realmente, Pai, nos fortaleça, nos reedifique, nos renove e nos torne pessoas cada vez mais próximas, ó Deus, de Ti, para andarmos, ó Deus, na Tua presença santa, fazendo tão somente aquilo que Te agrada
e que a cada momento do nosso viver estejamos, ó Pai, nos afastando deste mundo com suas práticas e buscando a santificação do nosso viver para a honra e para a glória do Teu nome. Fala, Senhor, conosco, pela Tua palavra. Usa este vaso, ó Deus, com a autoridade que vem de Ti mesmo, que não fale de mim, mas seja eu apenas um instrumento do Senhor nesta noite, para que o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração que Te fazemos humildemente, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Redentor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos, hoje à noite nós queremos refletir com os irmãos e meditar um pouco aqui nesse Salmo de número 39, Salmo de Davi, um homem experimentado por Deus, e queremos então meditar sobre o tema, a temática é o que dizer a Deus em oração. Nós oramos muito ou pouco, mas todos oram de alguma maneira, e nós temos a liberdade de abrir os nossos corações diante do nosso Deus. Mas quando fazemos uma reflexão mais acurada, uma reflexão mais minimizada, mais racional, muitas vezes nós percebemos que colocamos diante de Deus coisas que não deveriam ter sido colocadas diante de Deus. Não que Deus não saiba de todas, não saiba de tudo, mas é porque são coisas que não eram dignas de nós colocarmos diante de Deus, por vergonhosas que são. Porque colocamos diante de Deus aquilo que é fruto da nossa própria vaidade, dos nossos desejos pecaminosos muitas vezes. E queremos, de alguma forma, convencer a Deus a mudar a nosso favor. Então, meus amados, dizer no contexto de hoje, do mundo em pandemia, nesse momento em que as pessoas estão tendo muito tempo para pensar, muito tempo para refletir, muita oportunidade para virem a crer, dizer que os homens estão aproveitando essa oportunidade realmente me deixa muito frustrado. Eu tenho orado nesses dias em relação às pessoas à minha volta, no sentido de que se abatesse no meu Brasil o mesmo espírito que se abateu na cidade de Nínive, quando Deus enviou para ali Jonas. E nós não temos visto isso acontecer. Pelo contrário, nós temos visto os poderosos cada vez se apossando mais desse poder, para oprimir cada vez mais as pessoas. Nós temos visto pessoas demonstrando toda a sua falta de compaixão umas para com as outras. Nós temos visto pessoas se trancarem dentro das suas casas, umas por medo e outras até se sentindo confortáveis por estar justificada a sua falta de ação e de envolvimento com aqueles que não podem estar trancados dentro de casa, aqueles que precisam sair. Eu tenho saído para o meu trabalho e tenho visto aquelas pessoas que vivem nas ruas, que vivem das ruas e que não têm opção de não estarem nas ruas. E que estão encontrando, como catadores, por exemplo, estão encontrando muito menos matéria-prima para a sua sobrevivência do que encontravam quando todos estavam nas ruas. Mas essas pessoas estão lá não por opção, porque não tem outra opção. E essas pessoas estão à toa, essas pessoas precisam ser vistas e a gente não tem oportunidade de sair e ver a necessidade delas. E como elas têm muitas. E eu me volto muito à cidade de Nínive, porque se abatesse aqui o espírito que se abateu nos ninivitas, realmente haveria uma grande transformação, porque tempo de calamidade é tempo de oportunidade. E Deus tem dado oportunidade a esta nação. Jonas percorreu aquela cidade e clamava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, destruída por causa do seu pecado. E Jonas desejava no seu coração que aquele povo não ouvisse, que aquelas pessoas não se convertessem. Mas o propósito de Deus era de resgatar aquela cidade. E aquela mensagem dura daquele profeta calou profundamente no coração do rei.
que conclamou um jejum que constrangeu toda a cidade de Nínive. E a Escritura diz que eles se arrependeram e alcançaram, então, a bênção do Senhor. E nós? E o nosso país? Por isso eu começo esta reflexão dizendo assim, dizer que os homens se esqueceram de Deus não é algo novo. Não é nenhuma descoberta fantástica, é apenas uma constatação triste dessa realidade. Mas, quando eu trago isso para dentro da igreja do Senhor, e dizer que em tempos de provação, muitos crentes, muitos de nós, mostramos em nossas práticas o quão distantes estamos de Deus, o quão superficial é nossa fé, também não é uma descoberta fantástica. É uma lamentável e triste constatação. Eu costumo dizer e canso de dizer nas minhas aulas que nós vivemos pela fé. Nosso viver revela e manifesta aquilo que nós cremos. E prova de que no momento de tensão, de pandemia, de incerteza, de insegurança, muitos crentes manifestam claramente a sua distância de Deus. E está na maneira como encaramos essa realidade. O desespero toma conta, a agonia, a insegurança, a incerteza, falta palavras de alento para o coração daqueles que estão à nossa volta, faltam palavras de alento para o nosso próprio coração, demonstramos toda a nossa insegurança, todo o nosso temor, esquecemos que ainda que passemos daqui, e haveremos de passar daqui, estaremos com o Senhor. Muitas vezes, queremos apenas uma justificativa para o nosso pecado da incredulidade. Queremos apenas um motivo. O pavor nos leva a assumir a ética do mundo, a querer levar vantagem, a querer, de alguma forma, pensar na minha sobrevivência. Pecamos como se fosse para a nossa sobrevivência. É lamentável saber que muitos crentes, ainda sem necessitarem, se inscreveram para receber o auxílio do governo. É triste saber que muitos empresários, mesmo sem necessitar, se inscreveram para pegar empréstimos com as vantagens que o governo tem oferecido. É lamentável saber que muitos empresários cristãos dispensaram funcionários, mesmo podendo segurá-los por mais um pouco, porque é momento de se dar bem. E essa ética que tem sido manifesta não é a ética que agrada a Deus. Não é com essa prática que Deus vai ser glorificado neste momento. Deus está dando oportunidade para que o mundo o conheça. Está dando oportunidade para que os crentes reafirmem a sua esperança nele. Mas mesmo nesta condição, mesmo vivendo essa ética de que os fins justificam os meios, esquecendo-nos muitas vezes de que mesmo quando estamos em guerra, ou mesmo numa guerra regular, existe uma ética a ser seguida. Esquecemos disso. E ainda assim, nessa mesma condição, nós entramos na presença de Deus em oração. Por isso, a temática da minha reflexão nesta noite. O que dizemos a Deus em nossa oração? Ou o que dizer a Deus em oração? Meus queridos, nós esquecemos muitas vezes, ou esquecemos quase todas as vezes, que é nas provas que Deus deve ser glorificado em nossas vidas. Esses dias nós perdemos a família cristã, principalmente a dos anos 70, 80, perdemos a irmã Nilma, esposa do pastor Paulo César. E acompanhando os boletins que o pastor Paulo publicava no seu Instagram, cada dia, a serenidade com que ele tratava da saúde fragilizada da esposa, de como aos poucos Deus a estava tomando para si. Cada boletim era uma palavra em que alguém que conhecia ele mais de perto tentava consolá-lo, mas na verdade ele consolava as pessoas, os amigos, os irmãos que tanto carinho sentiam pela irmã Nilma. Uma demonstração de serenidade, de esperança, de fé, de submissão à vontade de Deus. E por fim, quando Deus a tomou, ele publica mais outro boletim,
E aí você fica pensando, o que é que eu vou dizer para esse homem agora? Porque ele é quem me consola quando eu preciso consolá-lo. Porque nós vivemos pela fé. Ele tem a plena convicção. Nesse momento nós percebemos que o que ele canta, o que ele prega, não são só de palavras, mas ele canta e prega aquilo que ele crê, aquilo que ele vive. E ele pôde demonstrar isso na sua palavra final, quando sua esposa faleceu, e também no momento lá do sepultamento, quando ele canta louvores a Deus, encontra forças para louvar a Deus que promoveu a sua esposa à sua eterna glória. Na esperança, porque ele crê que um dia a reencontrará nos céus. Nós esquecemos então que é nos momentos de prova que Deus é glorificado em nossas vidas. É nas provas que revelamos ao mundo em quem nós cremos. É nas provas que revelamos ao mundo aquilo que nós esperamos. O que é que nós esperamos? O que é que você espera? Esquecemos que é nas provas que se forjam os Josés do Egito. Não na bonança, mas nas tempestades, nas pandemias. É nas provas, nas pandemias, que se forjam os Daniéis. É nas covas dos leões. É nas provas dos açoites, nas cadeias, dos jejuns, das prisões que se forjam os Paulos da vida. É na vida dedicada pelas obras, pelas esmolas, pela compaixão que se forjam as Dorcas da vida. É também pelas provas que se forjam as Raabes da vida, quando a vida está em jogo, podendo ser morto, podendo ser preso por trair a sua nação, mas pela fé no Deus das nações, aquela mulher resolve atender aquilo que Deus falava ao seu coração. É nas provas e não nos momentos de bonança. Deus deve ser glorificado no momento da tempestade. Precisamos realmente mostrar em quem cremos, como cremos, para que cremos no momento das provas. É nas provas que homens e mulheres de fé e de perseverança são revelados para que o mundo possa glorificar a Deus. Sabemos que este mundo e tudo que há neste mundo é pura vaidade. A nossa vida é vaidade. O que esperamos? Nós precisamos então, meus queridos, aprender de forma muito contundente, de forma muito definitiva, como viver aqui. Nós não podemos viver uma vida que brinca com Deus. Nós não podemos viver uma vida que faz pouco de Deus. Nós não podemos viver uma fé superficial. Porque nós precisamos entender que Deus nos chamou como estávamos, mas não nos chamou para permanecermos como estávamos. Ele nos transformou e nos dá a sua palavra para que nos alimentemos dela dia a dia e nela nos fortaleçamos, para que no momento das provas possamos manifestar ao mundo que estamos alicerçados na rocha e que a nossa esperança e nosso gozo é a mansão celestial. Temos de aprender de forma definitiva a viver aqui, mas o nosso olhar deve estar sempre voltado para a glória de Deus. Quando vivemos aqui, para aqui, passamos então, meus amados, a pecar deliberadamente contra Deus. É impossível o cristão viver a vida aqui, para aqui mesmo, planejar, ostentar, se regalar da vida aqui, para obter aqui mesmo todas as benesses, e não entrar numa vida de pecado contra Deus. Porque a palavra do Senhor diz que devemos ajuntar tesouros, não onde a traça, a ferrugem corrói, mas devemos ajuntar tesouros nos céus, onde nem traça, nem ferrugem corrói, nem onde ladrão possam roubar. Então, meus queridos, a partir desse salmo de número 39, nós podemos, com o exemplo, com o testemunho, com a experiência do rei Davi, nós podemos aprender algumas coisas importantes, alguns ensinamentos preciosos que Davi nos passa nesse salmo, para que possamos modificar o nosso viver. Nós encontramos nesse salmo
Nesse salmo, Davi transmite de forma muito clara e contundente, porque esse salmo é o fruto de uma reflexão sincera do rei Davi a respeito da vaidade da própria vida. Por isso, nesse salmo encontramos ensinamentos importantes para o nosso viver. E o primeiro ensinamento que nós encontramos nesse salmo, que pode nos fazer, que pode nos fortalecer, que pode nos fazer mudar o rumo da nossa bússola, é compreender claramente que precisamos de estratégias para fugir do pecado. Precisamos compreender o nosso mundo, precisamos compreender o nosso viver, precisamos compreender o nosso coração, precisamos compreender a palavra e os seus ensinamentos, que nos mostram claramente que nós mesmos, em nós, só há vaidade, só há engano, só há uma inclinação natural para aquilo que nos afasta de Deus. E dos versos de 1 a 3, o salmista nos ensina que precisamos de estratégias para fugir do pecado. Ele diz, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu, com a própria língua. Ele fala do pecado que já está inerente a nós. E nós sabemos da história da humanidade. O pecado é parte integrante, infelizmente, é parte integrante da nossa natureza humana. Quando os nossos pais decidiram, lá no Jardim do Éden, lá no paraíso, decidiram atender à voz da serpente, eles abriram a porta do pecado. Eles negociaram a sua santa e plena liberdade pela falsa promessa de se tornarem como Deus. Eles negociaram a liberdade pela escravidão do pecado. Eles decidiram desobedecer a Deus pela falsa promessa de se tornarem como Deus. Colocaram Deus à prova e experimentaram a sua santa e a sua justa justiça. Aquele momento dramático em que Adão e Eva cometeram esse fatídico pecado, pelo qual entrou a morte no mundo. E pelo pecado a morte passou também a todos os homens. Aquele fatídico episódio. Nós só nos libertamos daquele infeliz momento. Só começamos a desejar de alguma maneira não agir naturalmente voltados para o pecado. Quando Deus resolve intervir na nossa vida, pela ação do seu Espírito, pela pregação da sua palavra, pelo convencimento do Espírito, quando nos leva a reconhecer que somos pecadores, que somos incapazes e indignos, quando nos leva a nos humilhar na presença de Jesus, o seu Filho, para que Ele nos justifique, para que o Espírito Santo de Deus passe a fazer habitação em nós. Só neste momento da nossa vida e da vida de cada homem é que ele começa a encontrar a possibilidade de travar uma batalha contra a sua própria natureza. Porque agora nele habita o Espírito de Deus, que o constrange a uma mudança de atitude, a uma mudança de valores. É uma volta às origens. E essa volta às origens é um caminho que devemos percorrer desde o momento em que Deus, por Cristo, entra na nossa vida. E travamos essa batalha. Se isso não acontecer, estaremos de forma natural, deliberada e completamente voltada para o pecado. Mas quando o Espírito de Deus habita em nós travamos uma batalha contra o pecado. Precisamos, então, a partir da habitação do Espírito em nós, que nos dá entendimento da sua palavra e a capacidade para compreendê-la, para entender a vontade de Deus. E Ele mesmo em nós nos ajuda a perseverar em santificação. Só a partir daí
começamos então a voltar e tomar decisões que nos afastam do pecado. É isso que o salmista diz. Disse comigo mesmo. Esse disse comigo mesmo do versículo 1 não é uma coisa que é um desejo particular dele, mas aquilo que o Espírito Santo dentro dele o move a fazer, o leva a sentir o desejo de não pecar. E ele diz, então eu decidi, eu vou traçar essa estratégia para mim. Eu não vou mais pecar com a minha língua. Eu vou controlar o que eu falo. Eu vou parar de murmurar. Eu vou parar de maldizer. Eu vou parar de lamentar. As provas vêm, as dificuldades vêm. Eu vou agradecer ao meu Deus. Eu vou suportar pela fé. Porque eu sei que meu Deus é fiel para cumprir em mim todas as suas promessas. Eu não pecarei mais com minha língua. Eu vou me calar. Principalmente quando estiver na presença do ímpio. Que é o contrário. Momentos como esse que estamos vivendo. Convivemos com vários ímpios ao nosso redor. E no calor das conversas, do debate, da ansiedade, já não tem o que falar, coronavírus, começamos a falar e a pensar e a manifestar a mesma desesperança, a mesma agonia. A blasfemamos contra Deus, ainda que inconscientemente, porque manifestamos a mesma desesperança, a incerteza e o pavor pelo caos. Davi diz, eu não farei mais isso. A minha estratégia é, eu vou controlar a minha língua. Eu não vou mais pecar dessa forma. Não vou ficar murmurando, nem lamentando. Quantas provas Davi passou. Quantas provas Davi enfrentou. Davi foi ungido rei ainda jovem. Davi se apresentou voluntariamente para enfrentar um gigante quando não aguentava nem a armadura de soldado, porque nele não cabia. E ele enfrentou o gigante pela fé. Davi vai para o exército do rei, e em submissão ao rei Saul, mesmo sabendo que ele, Davi, era o rei ungido de Israel. Ele passa a guerrear as guerras do rei pela sua nação, em submissão a Deus. Começa então a cativar assim, o agrado do povo e começa a causar a inveja do rei Saul, que passa a persegui-lo de morte. Dá para entender, eu estou fazendo tudo certo, eu estou lutando pela minha nação e sou perseguido pelo rei, eu luto, eu sou fiel ao rei e ele quer me matar. Mas Davi, no Salmo 39, ele diz, não pecarei mais com minha língua, não murmurarei, principalmente na presença do ímpio. Davi teve Saul na ponta da sua espada para matá-lo, mas disse, não vou tocar no ungido de Deus, sendo ele ungido de Deus, rei, mas ainda não era o momento. Ele diz, enquanto não chegar, eu vou suportar as provas em fidelidade ao meu Deus. Eu vou suportar essa pandemia, mas não vou pecar com a minha língua. Precisamos de estratégias para fugir do pecado. Não murmurarei, guardarei a minha língua, vou suportar a prova, porque o Deus no qual eu creio é fiel, é Senhor, não é homem para que minta e nem é filho do homem para que se arrependa. O que fazemos quando nossa fé é posta à prova? O que fazemos quando vem enfermidade? Quando vem desemprego? Quando vem frustração, decepções? Quando vem pandemias, catástrofes? O que temos feito? Qual é a nossa estratégia para não pecar? Precisamos de estratégias. E esse é o primeiro ensinamento que Davi nos passa nesse salmo. Segundo ensinamento, aprendemos então aqui com Davi, que a nossa vida aqui não passa de um breve momento. Nós pensamos que somos alguma coisa. Nós ainda nos enchemos da vaidade de achar que somos algo, que temos domínio sobre a vida, ou que vivemos muito, que essa vida é maravilhosa demais para se acabar aqui. Lutamos para ficar aqui. Versos 4 a 6 diz assim, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem o levará. O segundo ensinamento é que a nossa vida aqui não passa de um breve momento. É isso que Davi, então, reconhece diante de Deus. Por mais tempo que possamos passar aqui, no final vamos concluir que a vida é curta.
Você já viu alguém com 100 anos morrer e achar que viveu muito? Alguém com 80, com 90? Sempre, quando a gente passa dos 50 e vê que a morte está mais próxima, a gente olha para trás. Eu olho para trás, à altura dos meus 54 anos, digo, Senhor, parece que foi ontem, como passou rápido. Quanta coisa eu deixei de fazer, deixando para depois. Eu estou vendo que a vida é tão curta, eu já estou muito mais próximo da morte. Eu já vivi muito mais anos do que tenho para viver daqui para frente. A vida é curta. Temos de reconhecer nossa fragilidade para nos libertarmos da nossa vaidade. É isso que Davi, na sua oração, pede ao Senhor. Então ele resolve abrir a boca, não mais para murmurar, não mais para lamentar, não mais para pecar. Ele abre a boca agora e diz, dá-me, Senhor, a conhecer o meu fim. Senhor, não me deixe me enganar, não me deixe imaginar que eu serei eterno nessa vida, nesse corpo. Não me deixa, Senhor, me enganar com a vaidade de achar de que eu sou alguma coisa, de que eu tenho domínio sobre a vida. Faz-me entender realmente que nada sou. Me mostra, Senhor, qual é o meu fim. Porque a minha vida, diante de Ti, é como palmos, é como sombra. É algo que passa de forma muito rápida. Tanto Davi, como Salomão, como Moisés, como Paulo, o próprio Jesus, trataram dessa temática para que eu e você soubéssemos que a vida é vaidade. Muitas vezes nos agarramos a tantas coisas daqui, a tantos cuidados daqui, como se fôssemos viver a eternidade aqui. E por conta desses cuidados todos que nos sobrevêm, e de não podermos carregar todo esse fardo, nós passamos a murmurar, a pecar, a blasfemar contra o nosso Deus. O salmista diz, Senhor, para que eu não faça isso, dá-me a conhecer o meu fim. Qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade, para que eu não me deixe dominar pela minha vaidade, para que eu desça do meu degrau de vaidade. É uma ironia, meus irmãos. Aqueles que afirmam que a sua esperança está em Cristo, é uma ironia para estes, que afirmam que a sua esperança está em Cristo, passarem tanto tempo aqui, se gastando para assegurar suas vidas aqui mesmo. E tão pouco tempo investindo e se preparando para o lugar onde passarão a sua eternidade. Não é uma contradição? Quantos de nós fazem isso? Eu já gastei muito tempo na minha vida assim. Você pode estar fazendo isso agora, preocupado com as coisas daqui. Essa pandemia tirou o seu norte, essa pandemia tirou o seu alicerce, essa pandemia lhe desestabilizou, essa pandemia lhe desnorteou, tirou seu rumo. Você esqueceu de Deus? Momentos ou tempos de prova e de aflição são tempos de reflexão, de rever valores, de rever conceitos. Nossa vida aqui não passa de um breve momento. Esse é o segundo ensinamento, então, que o salmista nos dá. Davi percebeu que poder, conquistas, tesouros, prazeres, que só visam o seu próprio eu e que demandam um esforço tremendo, uma energia tremenda para conquistar, ele percebeu que no final não tem valor algum para a eternidade. Muitas vezes nós estamos assim. Se vermos lá em Eclesiastes, no capítulo 2, encontramos o sábio Salomão escrevendo a respeito disso. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Tudo é vaidade. E você se prende aqui, você se agarra aqui. Muitos crentes que dizem que querem ir para o céu e que cantam que vão para o céu, na verdade, no seu viver prático, vivem na esperança de que esse mundo aqui se conserte e se transforme no paraíso onde eles querem viver a sua eternidade. Precisamos então compreender de forma clara e procurar investir na eternidade ou para a eternidade, porque a nossa vida aqui passa rápido, é como um breve momento. Em terceiro e último lugar, meus queridos, com Davi nesse salmo nós aprendemos que é preciso parar e considerar as bases da nossa esperança. Tempos de calamidade é tempo de revermos as bases da nossa esperança. E agora?
E se você estiver na vez para partir? E agora, se for o coronavírus, o enviado de Deus para te transportar para a sua glória. E aí, o que você mais quer? O que você quer mais? Qual será a sua reação? É preciso parar e considerar as bases da nossa esperança, reconhecendo a fragilidade da vida e a vaidade e quão curta ela é aqui. Dos versos 7 em diante, Davi então faz uma pergunta para ele mesmo, pergunta para o seu próprio coração, versículo 7. E eu, Senhor, que espero? Senhor, é tão curta a vida. Senhor, é tanta vaidade a gente juntar coisas aqui, se esforçar para aqui, Pai. Senhor, e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Quem é a sua esperança de fato? Nesta pandemia, em quem você tem encontrado alento? Se é que tem encontrado. O que te faz ainda não ter perdido a cabeça? O que é que pode estar te fazendo não estar entrando em depressão, não estar entrando em parafuso? O que é que te faz manter a serenidade, manter os pés no chão, manter a cabeça no lugar e manter os olhos fitos nos céus? E eu, Senhor, que espero? E você que espera? O salmista responde para ele mesmo: Senhor, Tu és a minha esperança. Quantos salmos Davi recorre a Deus? Salmo 121, tão lindo que conhecemos. Quando Davi, em meio à prova, à perseguição de guerra, de morte, ele olhar para um lado, olhar para o outro, e não saber, e agora, Senhor, será que eu escapo dessa? Ele diz: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi então continua a sua oração, entendendo que não deve pecar com a língua, que não deve abrir a boca para a murmuração, entendendo que a vida é breve, que a vida é frágil, que a vida acaba rápido, que ele tem que gastar seu tempo em coisas que de fato dá valor. Ele agora continua, a partir do verso 7 até o 11, dizendo: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Às vezes é preciso um choque de Deus para que você e eu possamos parar e refletir. Às vezes é necessário uma pandemia para que nós possamos nos desapegar de coisas, nos desapegar de templo físico, nos desapegar de igreja física, entender que somos a igreja. É necessário pandemia para nos desapegarmos de coisas, de projetos que são nossos, que não colocamos diante de Deus, para que possamos voltar a depender de Deus, a confiar em Deus, a crer em Deus. Às vezes é preciso que Deus saculeje aqueles a quem ama. E Davi então continua dizendo: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Ele está dizendo: Senhor, eu sou pecador miserável, Pai, eu sou fraco demais, Pai. Qualquer chuvisco, Pai, já me molha. Eu sei, eu reconheço, Pai, me absolve. Me absolve, Senhor, livra-me de todas as minhas iniquidades, Pai. Não me deixa, Senhor, sem vergonha para aquele que não crê no Senhor. Não me deixa, Deus, fazer com que as pessoas do mundo que não creem se envergonhem de mim que digo que sou crente e não estou demonstrando essa segurança e essa confiança no Senhor. Me absolve, Senhor. Versículo 8. Livra-me de todas as minhas iniquidades e não me faças o opróbrio do insensato, Pai. Verso 9. Emudeço, não abra os meus lábios, porque Tu fizeste isso. Senhor, eu aceito. Eu não vou falar nada, Pai. Açoita. Papai, castiga. Papai, repreende. Porque a Tua repreensão é de amor. Eu não tenho o que falar, Pai. Eu não tenho desculpas. Eu não tenho justificativas. Eu apenas me humilho na Tua presença e aceito, Pai. Curvo a minha cabeça, ó Deus, e me viro para Ti, Senhor, o meu lombo, para que o Senhor me açoite, porque o Teu açoite é de amor. O Teu açoite é de conserto. O Teu açoite é de renovação, é de transformação. É de regeneração. Ele diz: Pai, emudeço, não abra os meus lábios, porque Tu fizeste isso, Pai. Faz, eu nada vou dizer. Eu não tenho justificativa, Pai. Eu preciso ser repreendido pelo Senhor. Verso 10 em diante, ele diz assim: tira de sobre mim o Teu flagelo,
pelo golpe da tua mão estou consumido. Ele apenas diz: Senhor, alivia só, Pai. Bate devagar um pouquinho, Pai. Tanto que eu possa aguentar, Pai. Alivia o peso da tua mão. Eu sei que eu mereço, Pai, o castigo. Eu não peço que tire o castigo. Eu preciso aprender com ele. Só alivia, Pai, se puderes. Mas eu estou aqui submisso. Eu preciso dessa repreensão. Eu preciso ouvir isso, Senhor. Eu preciso ser quebrantado, Senhor. Eu reconheço que tenho andado distante. Eu reconheço que tenho feito vergonha ao Senhor. A resposta da minha fé tem sido vergonhosa, Senhor, nesse momento. Quando a tua luz devia estar brilhando, Pai, eu tenho feito a tua luz se apagar em mim. Portanto, Pai, eu não tenho o que dizer. Eu não tenho justificativa. Apenas, Senhor, alivia um pouco a tua mão. Alivia. Tira de mim o teu flagelo. Alivia um pouco. E ele continua no verso 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. O pecado é o que naturalmente nós gostamos. Fugir de Deus, fazer aquilo que nossa carne quer, sentir prazer nas coisas daqui. Então o salmista diz: quando o Senhor me castiga por causa da minha iniquidade, o Senhor faz sumir de mim, o Senhor faz destruir dentro de mim, como a traça na pano, aquilo que eu mais gosto, que é o pecado. Por isso, Senhor, eu aceito o teu castigo, eu aceito a tua repreensão, Pai, porque o Senhor está me curando, o Senhor está me tratando com a sua disciplina. Partindo para a nossa conclusão, meus queridos, o que dizer a Deus em oração? O que eu devo dizer a Deus na minha oração? O que você deve dizer a Deus nessa oração? Ou pedir, ou falar, ou confessar a Deus nas suas orações. Davi conclui essa oração no verso 12 e 13. Continua pedindo apenas ao Senhor o seguinte: ouve, Senhor, ouve a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos meus pais o foram. Davi conclui apenas, de forma muito humilde, de forma muito serena, de forma muito sincera e quebrantada: Senhor, livra-me da murmuração dos meus lábios. Livra-me da minha incredulidade. Livra-me, Pai, do meu egoísmo. Livra-me da minha vaidade. Livra-me, Pai, dessa insegurança que é o retrato da minha incredulidade. Livra-me, Senhor, das minhas iniquidades, todas elas, Pai. Purifica-me, Pai. Lava-me, Pai. Renova-me, Senhor. Para que eu continue caminhando, mas agora olhando para o autor e consumador da minha fé. No verso 13, Davi fecha o salmo dizendo: desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. É Davi pedindo ao Pai: Senhor, não me dê, Pai, aquilo que eu realmente mereço. Mais uma vez, Pai, tem misericórdia. Não me dê o que realmente eu mereço, porque o que eu mereço é morte, é condenação, Pai. Mas olha para mim com o teu olhar de misericórdia. Olha para mim com o teu olhar de graça, Senhor. E mais uma vez, renova, Senhor. Renova, Senhor, para comigo, Pai, as tuas bondades, as tuas misericórdias, o teu grande amor, Pai. Meus irmãos e amigos que nos ouvem, tempos de tribulação como esse é tempo precioso. É tempo onde nos é dada a oportunidade, o privilégio de aprender a confiar em Deus. Tempos de dificuldade, temos a oportunidade de aprender a experimentar o poder de Deus. É tempo e oportunidade de gozarmos a paz, o refúgio, o consolo e o conforto do nosso Senhor. Que eu e você nesta noite possamos parar e meditar, porque Deus é fiel e Ele diz, como cantamos no momento de louvor desta noite: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus amados, o que deve encher o nosso coração é aquilo que agrada ao Senhor.
aprendemos com Davi 3 grandes ensinamentos para o nosso viver. Primeiro, precisamos ter estratégias para fugir do pecado, para não pecar. Segundo, precisamos entender claramente que a nossa vida aqui, por mais longa que pareça ser, ela é passageira. O tempo é curto, tudo aqui é muita vaidade. Em terceiro lugar, aprendemos também que é preciso parar por um instante e considerar quais são as bases da nossa esperança. E para ratificarmos tudo isso, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, no verso 8, Paulo diz uma coisa, e concluímos com esse versículo, Filipenses 4:8, como que dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que o Senhor Deus da glória seja Ele digno de aplicar ao meu e ao seu coração esta palavra, esta exortação, que seja para o nosso crescimento e que seja para a honra e para a glória do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê dias melhores na sua presença. A Ele honra, a Ele glória, em nome de Jesus. Glória a Deus.